Até o final deste vídeo, você vai ver grandes histórias de adoção. Muitas celebridades famosas foram adotadas, e suas histórias inspiradoras mostram como o amor de uma família pode transformar vidas. Já deixa o seu gostei, e se inscreva no canal. Corre nos comentários, e nos conte qual desses famosos você não fazia ideia que fosse adotado. Começamos com a atriz Joana Fon, que atualmente está com 84 anos. Ela já fez diversos papéis de sucesso na TV, como a falsa cristã perpétua, da novela Tieta. Joana teve um começo de vida trágico. Aos 4 anos de idade, sua mãe e irmã faleceram em uma enchente em Belo Horizonte, Minas Gerais, cidade onde nasceu em 1939. Seu pai biológico, o jornalista e escritor José Honório de Almeida, não tinha recursos financeiros para criá-la, e a levou para o Rio de Janeiro, onde a entregou a um casal de tios, o jornalista Arthur Fon, e sua esposa Alice. Joana teve a confirmação de que era filha adotiva, somente aos 13 anos. Sua mãe biológica já era falecida. E quando tinha 20 anos, ela voltou a conviver com o pai, tendo reencontrado em um concurso de poesias. Ela também teve a reaproximação de seu pai biológico interrompida, cerca de um ano depois, quando ele faleceu. O impacto foi tão grande, que piorou um quadro depressivo que Joana enfrentava desde a adolescência. E ela precisou recorrer à psicanálise, para superar a perda. O cantor Milton Nascimento, conhecido pelo apelido de Bituca, está com 81 anos. Nascido em 1942 numa comunidade no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele passou a infância e a adolescência, na cidade mineira de Três Pontas. Milton é filho da empregada doméstica, Maria do Carmo do Nascimento, que foi abandonada pelo namorado que a engravidou. Ele foi registrado apenas pela mãe. Ela faleceu de tuberculose, quando Milton tinha apenas 2 anos. Sua canção Maria foi feita para sua mãe biológica. E eu duvido que agora, você ouça a canção da mesma maneira. Os seus pais adotivos foram 2 patrões de sua avó, que também era empregada. O destino colocou Milton em mãos certas. Ele foi adotado pela professora de música Lília Silva Campos, e seu marido Josino Campos, dono de uma estação de rádio. Sua mãe adotiva faleceu em 1998, aos 76 anos, em decorrência de parada cardíaca. Já seu pai adotivo faleceu em 2010, aos 93 anos, vítima de insuficiência respiratória e pneumonia. Em 2016, Milton adotou seu único filho, Augusto Nascimento, hoje seu empresário. O cantor Gonzaguinha ficou órfão aos 2 anos de idade, quando sua mãe, a cantora e dançarina Odaléia Guedes, faleceu de tuberculose. Odaléia já estava grávida quando se relacionou com o músico Luiz Gonzaga. O rei do Baião não é pai biológico de Gonzaguinha, e assumiu a paternidade do menino. Mas ele foi criado por seus padrinhos, Henrique e Diná Xavier. Porque a nova mulher de Luiz Gonzaga, Maria Helena, não aceitava o menino. Luiz Gonzaga e sua esposa até adotaram uma menina, mas ela não aceitava uma criança que fazia parte do passado de seu marido. Luiz sempre visitava Gonzaguinha, e o sustentava financeiramente. Mas a relação dos dois era recheada de brigas, já que Gonzaguinha não aceitava que o pai não havia o criado. Pois ele ainda não sabia que Luiz Gonzaga não era seu pai biológico. Gonzaguinha foi morar com o pai, aos 16 anos para completar os estudos. Ao longo dos anos, a convivência dos dois entrou em harmonia, e ainda fizeram parcerias musicais. Luiz Gonzaga faleceu em 1989, aos 76 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Já Gonzaguinha faleceu logo em seguida, em 1991, aos 45 anos, vítima de um acidente de carro. O ator e diretor Marcos Paulo não conheceu o pai, e perdeu a mãe biológica já no parto. Acabou sendo acolhido pelo ator, diretor de TV, e novelista Vicente Cesso, que era vizinho de sua família. Foi com Vicente que ele desenvolveu a sua vocação profissional. Marcos Paulo cresceu entre os marceneiros e técnicos de televisão, e também em contato com alguns dos maiores atores da época, como Fernanda Montenegro, Francisco Cuoco e Sérgio Brito. Atualmente Vicente está com 90 anos.
Já Marcos Paulo faleceu em 2012, aos 61 anos, vítima de embolia pulmonar. Antônia Fontinelli foi a última esposa de Marcos Paulo. Atualmente, está com 51 anos. A atriz e apresentadora foi a 13ª filha da piauiense Adelaide, que ajudou na construção de Brasília, onde Antônia nasceu em 1973. E a dona Luzia Fontinelli de Brito foi quem a adotou, ainda bebê. Com 10 anos, tomou conhecimento de que havia sido adotada. E com 15 anos, ela conheceu sua mãe biológica, com quem mantém contato. Emocionada, ela chegou a postar que ganhou a aliança que sua mãe biológica usava, pois era o único presente que ela tinha condições de dar à filha. Esta foto mostra Antônia, ao lado de suas duas mães. Embora nunca tenha sido adotado legalmente, o músico Léo Maia foi criado como um filho, pelo lendário cantor Tim Maia. Ele é fruto de outro relacionamento de Geisa Gomes da Silva, que era ex-mulher de Tim. Léo soube da verdade somente aos 17 anos. Inclusive sua mãe teve mais um filho, Carmelo Maia, filho biológico de Tim Maia. Após a morte do lendário Tim Maia, que nos deixou em 1998, aos 55 anos, após sofrer um choque séptico e parada cardíaca, Léo Maia e Carmelo Maia brigaram na justiça, pela herança do cantor. A justiça ficou do lado de Carmelo, e não reconheceu Léo Maia como filho de Tim. Mesmo com todas as provas de ter vivido sob o mesmo teto que o cantor durante anos. O filho de sangue se tornou o único herdeiro do cantor, tendo total controle sobre seus bens e sua obra. Apesar de Carmelo ser filho da mesma mãe, segundo ele, sua mãe o abandonou aos 45 dias de vida. Ela o deixou com Tim Maia e ele foi criado por sua avó e sua tia. Wagner Domingues Costa, conhecido como Mr. Catra. Nascido no Morro do Borel, no Rio de Janeiro. Seu destino começou a mudar quando ele passou a ser criado pelos patrões de sua mãe, a doméstica Elza Costa. O casal Grace e Edgar Luiz Pinaldo, que moravam no Alto da Boa Vista. Mais precisamente na Rua Doutor Catrambi, origem do nome artístico de Catra. Além da vida confortável, os pais adotivos lhe deram uma educação privilegiada, que lhe permitiu se tornar poliglota. Catra era fluente em inglês, francês, alemão, hebraico e grego. Mr. Catra foi um artista que ajudou a consolidar ainda mais o funk. Ele também ficou muito conhecido por sua grande família, de 32 filhos. E ele também adotou um filho, como seus pais. O cantor MC Deluxe, que seguiu os passos do pai. Em dezembro de 2017, Catra descobriu um câncer no estômago, após sentir fortes dores. Para ele, a doença se desenvolveu pelo excesso de álcool e noites sem dormir. Infelizmente, ele faleceu em 9 de setembro de 2018, aos 49 anos, devido a complicações da doença. Jonathan Azevedo estourou na televisão ao interpretar Sabiá, na novela Força do Querer. Ele foi adotado quando era recém-nascido, mas só descobriu aos 17 anos. Quando uma vizinha acabou revelando o segredo, antes de seus pais. Na época, o ator ficou sem chão com a descoberta e chorou muito. E disse em entrevistas, que tem uma mulher que olhou para ele, e um pai que só quer lhe dar o maior amor do mundo. A apresentadora Silvia Abravanel foi abandonada na maternidade pela mãe biológica, logo após nascer, com 3 dias de vida. Foi quando ela foi adotada por Silvio Santos e Maria Aparecida, primeira mulher do apresentador. Na época, Silvio e Cidinha eram pais apenas de Cíntia Abravanel. O casal já tinha planos de ter mais filhos, mas ela não conseguia engravidar. Juntos, decidiram que a adoção era a melhor forma de realizar o sonho. Ao conhecerem Silvia, se apaixonaram imediatamente. Cidinha faleceu 5 anos após a adoção. Hoje, Silvia Abravanel está com 53 anos. E além de ser irmã de Cíntia, é irmã de Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, frutos do casamento de Silvio com Iris Abravanel, desde 1981. O humorista Carlinhos Maia, de 33 anos, também foi adotado, com apenas 2 dias de vida, por Dona Maria.
uma mulher maravilhosa, deficiente auditiva e muito humilde, que deu muito amor e carinho a ele. Carlinhos já disse que Dona Maria é a maior responsável por seu sucesso. Em 2018, ele contou que após 27 anos, sua mãe biológica foi atrás dele querendo dinheiro. E seu tio, junto com sua mãe, gravaram um vídeo, acusando o humorista de nunca ter ajudado. Ele deu dinheiro, e disse que 15 dias depois, seu suposto tio pediu dinheiro novamente. E ameaçou entrar com uma ação judicial, caso ele se negasse a ajudá-la. Carlinhos foi o 5º filho dela, dado para adoção. Mesmo magoado com a situação, ele perdoou sua mãe biológica, e ainda prometeu que vai cuidar dela. O jogador Paulo Henrique Ganso está com 34 anos. E não foi criado por seus pais biológicos. Ele foi adotado ainda bebê por seu Júlio e Dona Maria Creuza, na cidade de Ananindeua, região metropolitana de Belém, no Pará. E foram seus pais adotivos que, desde a infância, o incentivaram a se tornar um craque. Eles colocaram uma bola em todos os espaços da casa. E na cozinha colocavam uma bola no teto pendurada em uma rede. Toda vez que ele entrava, ele pulava para cabecear. E foi assim que se tornou esse craque. Ganso não ganhou só pais amorosos, ele também tem uma irmã e um irmão. O estilista Clodovil Hernandes nasceu em Catanduva, interior de São Paulo. Ainda bebê, ele foi adotado por um casal de imigrantes espanhóis, o comerciante Domingo Hernandes e sua esposa Isabel Sanches. O estilista falava em entrevistas que sua mãe adotiva não o colocou no mundo, mas o pôs de pé. Inclusive, quando Clodovil foi deputado federal, em 2007, ele apresentou uma proposta de lei para criar o Dia da Mãe Adotiva. Clodovil faleceu em março de 2009, aos 71 anos, após ser registrada sua morte cerebral, causada por um AVC. O cofundador e CEO da Apple, Steve Jobs, era filho biológico do casal de universitários Joanne e Abdul Fattah. Mas eles não eram casados quando ele foi concebido, e os pais de Joanne não aprovaram o relacionamento. A mãe de Steve era muito jovem na época, e viajou escondido para São Francisco para dar à luz. Após dar à luz em um parto bem difícil, ela relutou muito antes de entregar o pequeno Steven para a adoção, mas foi convencida pelo médico, que a fez refletir no futuro do menino. Ela entregou Steve, e exigiu que o casal que o adotasse deveria ter pós-graduação, porque queria que o filho tivesse um futuro brilhante. E foi adotado por Paul Jobs e Clara Jobs. Steve faleceu em outubro de 2011, aos 56 anos, devido a um câncer pancreático. O lendário John Lennon, um dos integrantes dos Beatles, era filho biológico de Julia e Alfred Lennon. Seu pai abandonou a família, e ele passou a ser criado por sua tia materna. Mary Elizabeth, mais conhecida como Mimi, foi tia e mãe adotiva de John Lennon. E como tinha melhor condição de vida, ela o incentivou na carreira musical, até ele se tornar um fenômeno dos Beatles. Em 8 de dezembro de 1980, o mundo recebeu a notícia de que o ídolo do rock havia sido assassinado. Ele chegava em sua casa junto de sua esposa, a artista Yoko Ono, quando foi atingido por 4 disparos nas costas. O cantor de funk MC Bin está com 30 anos, e também foi adotado. Seus pais biológicos se separaram quando ele tinha apenas 9 anos. E quando o artista completou 13 anos, o expulsaram de casa. Bin passou por muitos momentos difíceis na vida, ele chegou a se perder nas drogas. Ele foi adotado com 18 anos. Sua mãe adotiva, a pastora Marisa, o salvou. Ela conheceu Bin em um dia que foi a gravadora em que ele dormia. Marisa disse em entrevistas que Bin pediu um abraço para ela do nada. Foi quando ela começou a cuidar dele, a lavar suas roupas e levar comida que ele não tinha. Ela contou que ele começou a se aproximar dela, a corresponder o carinho, e prometeu que iria sair das drogas. Marisa também revelou que educou Bin, baseado nos princípios cristãos, que é amar e respeitar o próximo. O cantor brasileiro Emílio Santiago nasceu em uma família bastante humilde. E foi adotado no Rio de Janeiro com apenas 6 dias de vida, pela copeira Ercília e seu esposo.
o artista chegou a conhecer seu pai biológico e até passou uma temporada ao lado dele. Ele faleceu em março de 2013, aos 66 anos, vítima de AVC. A pedido de sua mãe adotiva, ele tinha a intenção de adotar também, mas faleceu sem realizar esse desejo. Norma Jeanne Mortenson, mais conhecida como Marilyn Monroe, foi uma estrela de cinema de Hollywood, um dos maiores símbolos sexuais do século XX. Filha de Charles Stanley e Gladys Baker. Quando a atriz era pequena, sua mãe, Gladys, não tinha condições de sustentá-la. E por isso teve que deixá-la aos cuidados do casal, Albert e Ida Bolender. Anos depois, quando a mãe da atriz se recuperou financeiramente, levou a filha com ela. Mas Gladys sofria de colapsos nervosos, e não pôde mais cuidar de Marilyn. Então sua melhor amiga, Grace McKee, ficou com a custódia legal de Marilyn, que na época tinha 11 anos. Quando ela ficou famosa, ela pagava o sanatório que sua mãe biológica estava internada. Mas sua mãe acabou falecendo em 1984. E Marilyn faleceu em agosto de 1962, aos 36 anos. Vitimada por uma overdose auto-administrada de drogas sedativas, e que o motivo da morte era provavelmente um suicídio. A história de Jessica Cores, intérprete de Olivia da novela Fuzue, também é digna de novela. Jessica está com 33 anos. E já morou no orfanato do Flamengo, na zona sul do Rio. Já que a mãe biológica não tinha condições financeiras para criá-la. Aos 5 anos, foi adotada pela advogada Regina Cores, que lhe deu o sobrenome. O marido de Regina não aprovava a adoção de Jessica, ele acabou falecendo 3 anos depois da adoção. Sua mãe criou ela sozinha, com a ajuda de seu irmão. Ela nunca teve uma figura paterna, e até hoje visita o orfanato em que morou na infância. Jessica já disse em entrevistas que por sua mãe ser loira dos olhos claros, as pessoas na rua acham que ela é empregada de sua mãe. Nelson Mandela, ativista e ex-presidente da África do Sul, foi um dos maiores líderes políticos e sociais de todos os tempos. Perdeu o pai aos 9 anos de idade e foi adotado por Jongintaba Dalindiebo, e sua esposa. Ele era chefe regente da tribo da região Tembu, onde Nelson vivia na época. Mandela faleceu, em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos. Após 2 anos de tratamento para infecções pulmonares, entre outros problemas de saúde. Eric Clapton, o mitológico guitarrista britânico, chamado de God por seus fãs em todo o mundo. Ele cresceu acreditando que seus avós eram seus pais. Ele descobriu somente aos 9 anos de idade que Patricia, quem ele pensava ser sua irmã, era na verdade sua mãe. Ele nunca conheceu seu pai, que veio a falecer em 1985. Seu pai faleceu sem saber que o músico era seu filho. Mesmo já adulto, quando havia se tornado uma estrela mundial, ele sempre foi rejeitado pela mãe. Em um dos jantares de família, Patrícia deixou ciente para todos que ele não era seu filho. Hoje, com 79 anos, está com problemas de audição e neurológicos. E ele vem resistindo à aposentadoria. Logo após o nascimento de Bill Clinton, sua mãe Virginia mudou-se para Nova Orleans para estudar enfermagem, deixando o recém-nascido com os avós Eldridge e Edith, que tinham uma mercearia. Seu pai, o texano William Jefferson, era um vendedor, e morreu em um acidente de carro, quando William tinha apenas 3 meses de idade. Em 1950, sua mãe voltou e casou com Roger Clinton, que era dono de uma revendedora de carros. E aos 15 anos, adotou formalmente o nome e sobrenome do padrasto. A demora pode ter vindo pelos abusos que ele, a mãe e seu irmão sofriam de Roger. Bill chegou a relatar uma vez que a lembrança que tem do padrasto é de um apostador alcoólatra. O que ninguém imaginava é que a própria mãe também abusava dele. Sua mãe faleceu em 1994. E atualmente, ele está com 77 anos. A ginasta norte-americana Simone Biles está com 27 anos. O que muitos não sabem, que quando ela tinha 3 anos, ela e a irmã foram retiradas do convívio da mãe, pela assistência social, e colocadas em lares adotivos.
Elas sempre recebiam visitas de seu avô materno. E elas foram adotadas pelo seu avô materno, e a mulher dele. O casal adotou Simone e Adria, sua irmã mais nova, quando a ginasta tinha apenas 6 anos. Ela disse em entrevistas que sua mãe sofria com o vício em álcool e drogas, e estava sempre entrando e saindo da cadeia. E se lembra de ter passado fome, e muito medo. E que não há nada que ela possa dizer para mostrar o quanto é grata a seus pais adotivos. A atriz americana Lana Condor está com 26 anos. E será a eterna estrela da série, para todos os garotos que já amei. A atriz nasceu no Vietnã. E quando tinha apenas 4 meses de vida, foi adotada pelo casal Mary e Bob Condor, em Chicago, nos Estados Unidos. A atriz também tem um irmão que é adotado, e ambos viveram no mesmo orfanato. O último de nossa lista é o ator Gary Coleman, da clássica série Arnold, dos anos 1970 e 80. Conhecido pelo bordão "Que papo é esse, Willis?", que contava a história de um menino divertido e bem-humorado, que foi adotado por um empresário rico. O que fez a carreira dele crescer como nunca. O ator teve uma vida bem menos alegre que seu personagem de sucesso. Nascido em 1968, o comediante teve que ser um lutador, desde o momento em que veio ao mundo. Ele foi adotado por Coleman, um operador de empilhadeira, e sua esposa Edmonia, que era enfermeira. Gary foi portador de uma doença congênita nos rins, que fez com que ainda criança, ele desenvolvesse um diagnóstico de nefrite. Uma infecção renal que, devido a este problema, o menino parou de crescer, ficando estagnado na altura de 1,42 m. Mas foi exatamente sua baixa estatura, causada pela doença, que chamou a atenção dos diretores de TV. O ator tinha uma eterna aparência de criança. Quando fez Arnold, um personagem de 8 anos, ele tinha 12 anos, e parecia uma criança. O ator faleceu em maio de 2010, aos 42 anos. Ele teria caído da escada de sua casa. A pancada forte na cabeça causou uma hemorragia intracraniana. O ator ficou internado por vários dias, até que não aguentou mais. Apesar de sua triste morte, o legado do ator permanece vivo, e é admirado por seu trabalho em todo o mundo. Espero que tenha se emocionado com essas lindas histórias. Não esqueça do seu gostei, e se inscreva no canal. Até mais!